Muito bem, amigos, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Estamos no direito penal, né? Só seguir nos crimes contra a administração pública, os crimes praticados por particular contra a administração, e nós estamos no crime de corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal. Os núcleos do tipo, lembram, oferecer e prometer, é um tipo penal misto alternativo, praticando os dois verbos, o crime é um só, lembrem disso. Agora é óbvio que no momento que o particular pratica os dois, a sua conduta tem uma maior reprovabilidade, e é por isso que o magistrado, na hora da dosimetria, ele vai afastar a pena do mínimo. Certo? Essas condutas, esses comportamentos são direcionados a funcionário público. Esse crime é praticado por particular. Todavia, pode ser também por um funcionário público, desde que despido das suas funções. Existe uma finalidade aqui, praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Cuidado, tem que ser um ato de ofício, necessariamente. Se não for, é claro que a conduta não se executa, né? Então, por exemplo, oferecer uma vantagem para um servidor administrativo do MP para que ele não instaure inquérito policial não configura corrupção ativa, porque não caracteriza ato de ofício dele. Bom, a gente falou por várias situações, falamos várias características do delito de corrupção ativa e agora a gente vai para o fechamento desse crime. Vamos dando sequência aqui. Nós paramos no crime impossível, né? Situações em que, por exemplo, o funcionário oferece ou promete a ajuda, vantagem indevida para quem não tem a prerrogativa, né? Certo? Também questões de ilegalidade particular que oferece vantagem indevida para o delegado revogar sua preventiva, sendo que quem revoga a preventiva é o juiz. Então a gente tem que cuidar essas questões aí. Dando continuidade, pessoal, existe um outro ponto que eu queria cuidar com vocês, que é a chamada imprescindibilidade de... Vamos fazer uma coisinha aqui rápida. Vocês já estão habituados, já sabem que eu consigo fazer isso aqui rápido, né? Só fazer uma troca aqui. Pronto, apenas para ter um pincel mais forte. Imprescindibilidade de conduta prévia imprescindibilidade de conduta prévia ao ato de ofício. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos lembrar dos verbos. Vamos lembrar dos verbos. Os verbos são
oferecer e prometer, certo? Oferecer e prometer. Então, o que acontece aqui? Depois que o ato de ofício foi praticado, não adianta mais oferecer ou prometer alguma coisa. O crime de corrupção passiva e ativa, nesse caso, não vai acontecer. Então, vocês imaginem, por exemplo, A é o nosso personagem, ele é funcionário público e ele recebe para si uma vantagem indevida. Tá, o fato do A ser funcionário público e receber para si uma vantagem indevida, isso já configura corrupção passiva. Só que essa vantagem foi entregue por B por ato já praticado. Ora, se foi, amigos, uma conduta posterior, não caracteriza. Certo? O funcionário recebeu para si uma vantagem indevida, ou seja, o funcionário aposentou um particular. Funcionário do INSS aposentou um particular. O particular, então, para agradecer essa aposentadoria, lhe dá um vinho extremamente caro. O funcionário público recebeu esse vinho. Esse funcionário cometeu corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal. Porque ele recebeu vantagem indevida. Agora, o particular, ele ofereceu, ele prometeu. Muitos podem interpretar como sendo um oferecimento. Só que foi depois do ato de ofício. Se foi depois, amigos, não vai ser corrupção ativa. Agora, se o particular chegasse para o funcionário e dissesse: olha, dá um jeitinho para eu me aposentar aí, dá um jeito para eu me aposentar logo, que eu te dou um vinho caríssimo. E o funcionário, por exemplo, faz, aí nós vamos ter dupla face. Aí nós vamos ter corrupção passiva por parte do funcionário público e nós vamos ter corrupção ativa por parte do particular. Certo? Então vamos cuidar desse detalhe. Dando sequência, corrupção ativa e o jeitinho, pessoal. Será? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Dá um jeitinho aí, facilita aí. Será que nesse caso nós vamos ter corrupção ativa? Então eu já vou dar a resposta. Não há corrupção ativa. E o mais importante aqui, por que não há corrupção ativa? Porque não há aqui, amigos, prática, omissão ou retardo ao ato de ofício. Aqui, duas situações podem acontecer.
O funcionário público dá o jeitinho. O funcionário público não dá o jeitinho. Certo? Se o funcionário público dá o jeitinho aqui, infringindo o dever funcional, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter a chamada, vamos botar em azul, corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º, combinado com o artigo 29 do Código Penal, porque o particular adentra aqui como partícipe. Ou seja, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Está aqui. Certo? Mais importante é compreender isso aqui. Agora, e se o funcionário público não dá o jeitinho? Bom, aí meus amigos, não há crime para ninguém. Não há crime para ninguém. Certo? Cuidado com esse ponto. Agora nós estamos na carteirada. Vocês já devem ter ouvido falar da carteirada, né? Você sabe com quem está falando, aquela história toda. Será que a carteirada, para se fazer alguma coisa, vai caracterizar corrupção ativa? E agora? E agora vocês têm que cuidar. Porque, primeiro, por causa disso, não há corrupção ativa. Certo?
Não há corrupção ativa. Agora, o que é a carteirada? Depende. Se ela for lançada ao agente público, ou se a carteirada ao particular, certo? Se lançada ao agente público, nós vamos ter, amigos, tráfico de influência. Artigo 332 do Código Penal. Se ela for lançada ao particular, não há corrupção ativa nem passiva. Aqui está. Talvez, se o particular lançar a carteirada sem ser funcionário público, pode ser usurpação de função pública ou até mesmo a contravenção fingir ser funcionário público, certo? Mas, se é um funcionário público mesmo, lançado a outro agente, fica, claro, caracterizado o tráfico de influência. Se porventura for lançado a um particular, no máximo, podemos ter encaixado aqui o crime de abuso de autoridade, certo? CA, corrupção ativa. CP, corrupção passiva. Dependência ou independência. Será que um crime depende do outro? Amigos, muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente pega os verbos, parece que há uma dependência. Eu vou botar de um lado CP e do outro CA. O CP, que é o crime de funcionário público, é quando ele solicita, recebe
aceita a promessa, melhor botar aqui. Desse cara aqui. Solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida. Está aqui no meio. Corrupção ativa é quando o particular, aqui está ele, oferece ou promete vantagem indevida. A quem? A funcionário público. Primeira pergunta: existe a possibilidade de ter corrupção ativa sem corrupção passiva? Tem. Basta o quê? Basta o particular oferecer ou prometer a vantagem indevida e o funcionário público recusar. Se o funcionário público aceitar receber, está configurado as duas. Mas oferecendo ou prometendo e o funcionário público recusando, nós temos a independência dos crimes. Certo? Outra questão. Nós podemos ter corrupção passiva sem corrupção ativa? Podemos. Por exemplo, basta o funcionário solicitar e o particular recusar, ou, para a maioria da doutrina, entregar. Solicitou, o particular e entregou, ele não ofereceu nem prometeu. Certo? E eu vou além. Também é possível a independência, então eu já estou dizendo a vocês que eles são independentes, com o funcionário público recebendo vantagem indevida. Basta que o funcionário público ofereça ou prometa sem a finalidade específica. Certo? Sem o fim específico, sem a finalidade específica, que é retardar, praticar ou omitir um ato de ofício. Ou seja, o funcionário oferece ou promete, dizendo assim: olha, não quero nada em troca, só quero que tu lembre que um dia eu te presenteei. Acabou. Então, eles são independentes. Também vocês têm que cuidar que a corrupção ativa, ela é incompatível com a concussão, porque a concussão é uma exigência. Ou seja, exigir é diferente de oferecer ou prometer vantagem. Oferecer ou prometer vantagem é entregar. Exigir, meus amigos, é querer para si. Certo? É bastante diferente, então. Vamos cuidar desse detalhe também.
Sujeito ativo, pessoal. Sujeito ativo. Nós temos que lembrar que o crime de corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração em geral. Então ele é, na verdade, um crime comum ou geral. Ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Pode ser diretamente, a oferta pode ser direta, ou pode ser inclusive por interposta pessoa, um terceiro. E se for por um terceiro, esse terceiro ele vai ser partícipe. Por exemplo, eu sou um particular e eu quero oferecer um dinheiro para o policial não me multar. Eu mando um vizinho, eu mando um amigo, um carona. O carona vai lá e diz, olha, estão te oferecendo aqui R$100 para não multar. É corrupção ativa para os dois, tanto para o motorista quanto para o carona. O carona na condição de partícipe, certo? E o outro na condição de autor, mandante. Então, como é crime comum, certo? Praticado por qualquer pessoa, admite coautoria, admite participação. Cuidado com essa diferença aqui, ó. O 333 versus o 343, eles são muito parecidos. Vamos dar uma olhadinha? Vejam que o 343, ele fala em dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem, e aí a diferença é que vem as pessoas, né, especificadas. A testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão de 3 a 4 anos e multa. No conflito aparente de normas entre o 333 e o 343, prevalece o 343 porque ele é especial. Aplica-se aqui o chamado princípio da especialidade. Cuidem isso. O 343 é uma modalidade de corrupção ativa, mas que prejudica mais a administração da justiça. Pelo princípio da especialidade é o que vai prevalecer. Certo? O sujeito passivo, nós sabemos que é o Estado. O Estado é o sujeito passivo direto ou imediato, e de forma indireta ou imediata nós podemos ter algum outro particular, mas aí nem sempre nós vamos ter, né? Lembrem isso. Detalhe, se não for identificado o funcionário, o Estado, mesmo assim, continua sendo sujeito passivo. Foi oferecida vantagem indevida a funcionário público, mas não se sabe quem é, não interessa. Se a gente tem a certeza que foi a um funcionário, o Estado foi atingido. A corrupção ativa, ela é aplicada. Certo? Bom, estamos entrando agora na etapa final do crime, né? Os pontos mais importantes já foram, mas tem pontos também bem importantes a serem vistos agora. O elemento subjetivo, prezados, é o dolo. O elemento subjetivo é o dolo.
Lembrando que aqui exige também um dolo especial. Exige-se também aqui um dolo específico. Olhem lá. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Só presentear o funcionário público não é corrupção ativa, mas se ele recebe é corrupção passiva. Certo? Então nós vamos ter o dolo geral, que são os dolos dos verbos, o núcleo do tipo, e também um fim específico de agir. Certo? Consumação e tentativa. Esse crime, meus amigos, é um crime formal. É um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Se consuma no momento em que o funcionário oferece ou promete a vantagem. Mesmo que o funcionário público não pratique, não omita e não retarde ato de ofício, o crime já está consumado no momento que o particular oferece ou promete a vantagem. Certo? É possível tentar? É se a gente conseguir fracionar a conduta. Tentar oferecer por escrito, por exemplo, e o documento se extravia no caminho. Automaticamente nós vamos ter a tentativa do crime de corrupção ativa. Mas na forma de falar, verbal, não tem como admitir a conatos. Certo? Item 10 é a ação penal. A ação penal, amigos, como todo crime praticado por particular contra a administração pública e todo crime praticado também por funcionário público contra a administração pública, é crime de ação penal pública incondicionada. O titular é o Ministério Público. Certo? O titular é o MP. Isso não muda nada. Lei 9.099 se aplica? De jeito nenhum, né? E por que não se aplica, pessoal? Não se aplica porque a pena é de 2 a 12 anos. Primeiro, a qualidade da pena é de reclusão, isso mostra maior gravidade. E se o mínimo já é 2, o máximo vai passar. Então não se aplica o GCRIM, não se aplica a Lei 9.099. Os benefícios de transação penal e suspensão condicional do processo não são merecidos nesse tipo de delito. Certo? Bom, temos uma causa de aumento de pena no parágrafo único, onde diz que a pena é aumentada de 1/3. Se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Se ainda assim, se em virtude disso, o funcionário se corrompe, o aumento da pena se faz necessário, porque as suas intenções ruins foram alcançadas. O particular, nesse caso, então, merece, meus amigos, o aumento da pena. E aí, bom, 2 dá 24 meses. 24 meses. Fica 2 anos e 8 meses. E 12 aqui vai 16 anos. Tá aqui. Certo? Detalhe, é aumentada de 1/3, não até 1/3. E para terminar, nós temos também a questão da corrupção ativa,
com o Código Eleitoral. Vamos nele? Lei 4737. Vamos no artigo 299. Ali está. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Qual é a diferença da corrupção ativa para o crime eleitoral? É a finalidade. A finalidade é para obter voto ou abstenção. Aí, pelo princípio da especialidade, vai prevalecer o Código Eleitoral. Certinho? Prevalece ele. Ok? Muito bem. Assim, prezados, nós encerramos o crime de corrupção ativa. Foi a corrupção ativa. Agora é hora da gente seguir o baile com outras tipificações. É hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.